galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Rian Ferreira, está começando um Manga com Sal. Junto comigo está apresentando aqui meu amigo Rodrigo e Paulo. Fala aí, por favor, galera, cara. Tudo bem? Eu me chamo Paulo Costa, vim aqui para trazer esse conteúdo para vocês. Espero que vocês curtam bastante, compartilhem aí, se possível, acione o sininho para receber as notificações. Paulo, não sei se você percebeu que a gente não tá no YouTube ainda. A gente vai estar posteriormente, mas agora não estamos. Mas galera, eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. É o nosso primeiro episódio podcast Manga com Sal. Guardem esse nome que vocês vão ouvir muito falar da gente. Eu me chamo Rodrigo Silva, junto com o Rian e o Paulo. Queremos trazer aqui o que tem de melhor de conteúdo na nossa cidade. Trazer muito entretenimento, informações relevantes no meio fitness, que caso vocês não saibam, eu sou nutricionista, esse garoto aqui é personal e aquele outro garoto também é personal. Então, de vez em quando vamos trazer informações da área e espero que vocês gostem bastante, beleza? Com certeza, inclusive, para quem não tá vendo as logos aqui atrás, olha. Personal Rian Ferreira, presta atenção, tá? Tem gente que bobeou na hora de mandar a logo aí, mas olha aí, a minha tá aí, papai vai aparecer. Só sei que tu tá com saldo devedor, tu tinha que ter pago antes, tudo bem. Patrocínio, papai. Sim. E aí, o que vai acontecer? Hoje é um dia de resenha, é um dia de conversa entre amigos, conversa de bar, descontraída. Mas, logicamente, queremos trazer algumas informações importantes aqui para vocês, principalmente aí de trabalho, de projeto de vida, que, querendo ou não querendo assim ser demagogo demais, mas temos uma certa experiência, né? Todo mundo aqui já passou dos seus 30 anos. Então, para você que tá aí nos seus 18, 19... Eu tô com 29. Acredito que a nossa resenha aqui... Tua cara já tá te condenando, viu, cara? Acredito que a nossa resenha vai, de certa forma, ajudar vocês em alguma coisa. Então, fiquem ligados aí que vamos trazer muita informação aqui para vocês hoje. Tá, em relação a isso que tu falou, construção de carreira, né? Começar a falar sobre isso. O que tu acha da tua experiência assim, de construção de carreira, já que tu falou que tu tem muita experiência aí, né? Então, como eu falei para vocês no início, eu sou nutricionista. Já atuo na área, já tenho uns 6, 7 anos. E quando a gente fala de construção de carreira, a gente está falando de construir uma marca, né? Como o nutricionista trabalha a própria marca, a minha construção aconteceu majoritariamente no Instagram. Então eu fazia muitos posts, trazia muita informação para a galera. E em cima disso, meu engajamento foi aumentando, a galera foi curtindo, e isso foi trazendo pessoas novas para o meu consultório. Como eu atuo somente em consultório, essa relevância que eu conquistei, podemos dizer assim, foi basicamente sozinho. Então, me orgulho muito disso nesse sentido. Porém, a gente tem que abrir novos horizontes, né? E uma dessas coisas que eu estou buscando é justamente empreender em áreas que não diz respeito somente ao atendimento. E agora, como vocês já podem ver aqui um dos nossos patrocinadores, e esses produtinhos que vocês estão vendo aí na mesa, estou com esta marca para poder o quê? Levar mais saúde para a população através de suplementos alimentares que foram cuidadosamente projetados, pensados, formulados por mim. Então, se vocês têm interesse, caso vocês tenham interesse em adquirir um dos produtos, em conhecer mais dos produtos, vocês podem estar falando comigo diretamente no arroba do Instagram, VoltNutrition_. E tu, Paulo? Né? O que tu fala um pouquinho sobre a tua experiência de personal, até tu chegar hoje a ser um empresário, né? A minha história, ela começa desde os 15 anos, né? Eu comecei a trabalhar aos 15 anos, trabalhei na Caixa Econômica como estagiário, e de lá para cá, eu vim sempre buscando melhorar, né? E até que eu conheci a educação física, realmente me apaixonei pela área. Peraí. Não querendo cortar, eu quero saber como é que foi sair do banco para educação física. Como é que aconteceu essa transição? Uma coisa muito nada a ver com a outra. É até um episódio engraçado. Eu vou falar porque nós estudamos juntos, Rian e eu. Infelizmente. Carreguei a faculdade toda no colo. E aí, o que acontece? Só apareceu na hora do TCC. No primeiro dia da faculdade, eu tinha
a ideia de estudar uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Eu percebi. Essa história é interessante. Que era contabilidade. Isso deu pra eu ia estudar contabilidade. Peraí, bicho. Chegou lá, cara, por incrível que pareça, a turma não fechou. A turma não fechou. E aí eu tive que correr para um lado e correr para o outro. Só sei que acabou que eu fui parar na sala do Rian para estudar educação física. Nossa. Confesso que no primeiro momento me causou um pouco de medo, porque a gente tem um certo preconceito, né, de achar que a educação física não dá dinheiro e tudo mais. Eu entrei nesse conflito interno, mas aí fui me dedicando à área, fui me apaixonando cada vez mais e pude atuar como personal trainer durante 5 anos. Acho que foi uma experiência muito bacana, porque eu pude ajudar várias pessoas, pude ter esse contato direto com pessoas, e isso me trouxe um crescimento pessoal e profissional muito grande. Porém, Desculpa, você que tu tinha paralelamente a esses atendimentos de personal, eu tive a oportunidade de começar a empreender em sociedade com a minha mãe, né, distribuidora de cosméticos. E não, peraí, calma. não tinha nada a ver também. O cara saiu do banco, foi pra educação física e agora tá com cosméticos. Cosméticos, É assim, Vai multifuncional. explicar como é que esse garoto saiu de uma minha área vida pra é pivotar. E aí o que acontece? Paralelamente ao atendimento de personal, eu, né, comecei a desenvolver o negócio, dividia meu tempo nisso. Só que chegou uma hora que ficou insustentável, porque eu já não tinha mais vida, né? Então eu tinha que fazer uma escolha. E um ponto interessante nesse processo foi um livro que eu li, que chama-se Ponto de Inflexão. O Rodrigo deve conhecer, apesar dele não ter lido, pelo menos a capa ele sabe qual é. Flávio Augusto. Grande Flávio Augusto. E esse livro ele relata justamente essa questão, né, de você se deparar com circunstâncias da vida que você precisa optar por uma coisa. E aquilo ali me trouxe uma certa coragem para sair da área da educação física e começar a me dedicar 100% no empreendedorismo. Porque eu comecei a visualizar que dessa forma eu, de alguma forma, conseguiria impactar mais vidas através do meu trabalho. E aí foi isso que eu fiz. Não me arrependo nem um pouco. Então já temos o nosso primeiro corte. Paulo disse, vai estar lá na thumb. Paulo disse, realmente educação física não dá dinheiro. Por isso que eu fui empreender. Não falei isso. Pera lá, não, amigo. a questão não foi Ele financeira. comentou, Não. ficou com aquele distorce o que ele preconceito, falou. ele ficou com preconceito porque ele achava que educação física não dava Isso dinheiro. lá no início, Tu já tá antes de tendenciando começar a as estudar. coisas. O que acontece? Deixa eu terminar. O que acontece? A escolha não foi por uma questão financeira. Até porque eu consegui, através da educação física, com atendimento de personal, eu consegui ter uma renda considerável. Porém, naquele momento, eu achei mais interessante optar pelo empreendedorismo, porque é de fato o que eu acredito, da forma que eu acho que vou impactar mais vidas positivamente. Então, comecei a me dedicar 100% a isso e hoje eu não me arrependo. Interessante. É este o ponto. E o Rian foi pro mesmo caminho. Como foi que tu encontrou este garoto Cara, desolado minha com história a área da contabilidade que não minha vingou? história meio deturpada aí nesse meio da educação física, né? Eu comecei trabalhando, servi a Marinha do Brasil durante um período aí. Assim, quando muita gente está servindo, né? Hoje em dia, quando a gente sai lá do serviço obrigatório, a gente meio que fica sem rumo, né? Então, Afasta aí pra não ficar. fica meio sem rumo, fica pensando o que vai fazer da vida, o que vai fazer agora, acabou. Muita gente ainda fica sem emprego por muito tempo. Eu, no caso, consegui, graças a Deus, um emprego de vendedor externo, tu bota fé? Consegui ser vendedor externo numa distribuidora de alimentos. Então, aquela experiência para mim me enriqueceu muito, conheci pessoas, aprendi a falar, aprendi a vender de uma outra forma. Gostava do que eu fazia? Não gostava, mas chegou num ponto que eu aprendi a vender e entendi que a venda está em todos os ramos da nossa vida. Então, se hoje tu é nutricionista, tem que vender tua consulta, o Paulo tem que vender os produtos dele, então tudo na nossa vida é venda. Então, mas naquele momento eu era muito novo e não tinha entendido isso. Então, a partir daquele dia, aquela rotina, o tempo todo pegava minha motinha, ia no sol quente, quarta-feira ia embora para Outeiro, nas brenhas do Outeiro, atender, pegar não na cara. Eu peguei e cansei. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa assim para melhorar eu quanto pessoa,
eu quanto profissional, queria fazer alguma coisa melhor. E não entendi a importância da venda naquele momento e fui procurar fazer educação física, que era uma coisa que eu me identificava. Que tu achou em um dado momento que não vou precisar vender, então vou para educação olha só física. a cabeça, não vou precisar vender esse Mal negócio. ele sabe. Mal eu sabia que hoje em dia eu faço tudo Porque vender. essa figura do vendedor ela é muito interiorizada, né? Com Infelizmente. certeza, isso é uma coisa que está enraizada. As pessoas pensam que o vendedor é aquele cara que não estudou, que nada deu certo na vida e ele virou vendedor, mas não é isso. Vendedor É que é muito estudo, dedicação, muita técnica. isso. Então, hoje eu vejo isso, mas na época eu não entendia. Então, fui fazer educação física. E essa história da educação física, prestei o vestibular lá e tudo. Passamos e chegou no dia de fazer a matrícula da nossa primeira aula, quer dizer, eu encontrei esta figura aqui, perdido lá, Desamparado. sendo o detalhe Triste. que eu e o Paulo, a gente estudou no ensino fundamental. A gente estudou desde o fundamental, né? Foi, Quinta verdade. série. Desde a quinta série. Quinta série. Quinta, sexta, quarta, quinta e sexta, eu acho, não foi? A gente estudou isso aí. E depois a gente perdeu meio que o contato e fomos nos reaproximar na faculdade, no dia lá da nossa primeira aula. Não, desculpa, eu fico imaginando esse encontro, vocês se olhando e... Não, de novo não. Não, o cara era um boçal. O cara era novo. boçal. Não acredito que Eu não gostava de ti novo. na escolinha, cara. Eu não gostava do Paulo. O Paulo era O aquele Rian, bagunceiro, cara. Vou falar aqui, o Rian, ele era Fazia bullying com todo mundo. O Rian era aquele cara meio cara. excluído mesmo da turma, entendeu? Ninguém levava a sério. Ele era esse tipo. É o cara que não era amigo de ninguém. Não. O Paulo tem essa Tava lá cara no hoje, fundão. mas mal vocês imaginam o que ele fazia lá. Empurrava o moleque da árvore. Ei, rapaz, bora mudar esse assunto, Sim, opa, cara. desculpa. Voltando aqui, né? Vamos retomar o foco. Mas é mentira. Retomando aqui o foco. Tá, nos encontramos lá no dia. O Paulo queria fazer contabilidade, né? Queria fazer contabilidade e eu já estava na educação física. Aí fomos para aula. Quando eu cheguei na aula, quem senta do meu lado? Esta pessoa aqui de cabeça grande. Senta lá do meu lado. Eu, pô, o que tu tá fazendo aqui, cara? Não abriu minha turma, vai ser o jeito de fazer educação física. Cara de paraquedas no meu lado. Mas que bom que tu conseguiu entrar nessa turma que a gente conseguiu levar junto. Inclusive, defendemos nosso TCC junto. Falei muito pelo Paulo na hora da apresentação. É importante ressaltar que eu carreguei o Rian nas costas. Né? Inclusive, na defesa do TCC, ele teve um problema sério lá que ele não conseguia falar nada e eu tive que desenrolar sozinho, né? Temos Ele tá vídeos. falando aqui hoje. Temos Ele deve vídeos. tudo isso a mim. Temos uma vídeos história para de comprovar. sucesso, então. Temos vídeos para comprovar a excelente apresentação que eu fiz lá no dia, mas isso não vem ao caso agora. Então, dando continuidade aí nessa história que tá se estendendo um pouquinho, mas calma lá. Eu ia comentar exatamente, mas tudo bem. Vai. Tá, enfim, fiz educação física, hoje atuo como personal trainer, né? Ainda atuo, mas também empreendo, né? Eu e minha esposa abrimos uma loja de iPhone, na iPhoneria, no período da pandemia, que foi um período que foi meio crítico pra gente. Então, essa ideia surgiu como uma forma de nos socorrer ali. E é no momento de dificuldade que a gente tem as ideias que vão salvar a gente, né? Que vão fazer a gente crescer, ir atrás, procurar vencer as dificuldades. E foi nesse momento que a gente criou a nossa loja, que até hoje está aí nos ajudando. E a gente pretende aumentar ainda mais essa loja, né? Que já Sabe nos que é ajudou. engraçado? E continuar com atendimento de personal. Tamo lá. E aqui, ó, Manga Funsal, nosso novo empreendimento. Exatamente. Sabe o que é engraçado? É que vocês estavam falando aí de escolhas que são feitas, né, no início da vida adulta, né, ali pelos 20 anos e tal. E é uma coisa muito comum da gente ver que a galera dessa idade tem uma dificuldade enorme de se encontrar, né? De achar uma área que ela ame e que vai seguir aquilo ali pelo resto da vida. Tu mesmo falou que saiu de uma área da contabilidade e foi para a educação física, tipo, meio que totalmente diferente, né? E o que a gente percebe? Que além de ser comum o adolescente, o jovem adulto, não saber para onde vai, não saber qual área escolher, ele escolheu uma área por uma questão financeira. Exatamente. E
e não escolher outra justamente por ter esse preconceito de achar que exatamente, que deixa de fazer uma coisa que ama e justamente para ir atrás do dinheiro, né, para poder ganhar mais dinheiro, o que não está errado, é bom deixar claro isso aqui. Todo mundo sabe das suas dificuldades, dos seus sonhos, dos seus interesses. Eu, por exemplo, tenho interesse grande, por exemplo, em fazer o que eu amo, mas também fazer disso um rendimento para minha vida. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Quais dicas que vocês podem dar para essa galera que é mais jovem, essa galera que é mais, tá mais, podemos dizer assim, mais perdida a respeito do que buscar para a vida profissional? O que você poderia falar se você encontrasse agora um moleque ali de 15 anos, 17 anos que não sabe o que fazer da vida? Assim, cara, primeiramente ele tem que fazer, não tem que ter pressa de escolher o que ele quer. Muitas vezes pai e mãe botam pressão na cabeça da criança que tem que escolher terminar a escola e já escolher a profissão. Às vezes o cara tem 16 anos, eu terminei meu ensino médio com 16 anos. Então, o que uma pessoa de 16 anos entende do que vai querer ainda no futuro? Tem gente que acerta a escolha, tem gente que acerta. Mas a maioria, não. Eu conheço gente que fez uma faculdade, passou em qualquer coisa ali para dizer que passou no ensino médio, entrou na UFPA, UEPA, cursou uma coisa, terminou e trocou de curso. Acontece muito. Acontece, cara. Na própria faculdade a gente via várias pessoas cursando direito, né, já com a sua segunda graduação, ou seja, não se encontrou na sua primeira graduação, né, e aí foi buscar o direito como uma segunda opção. E isso acontece demais. Isso acontece muito justamente porque existe essa pressão dos pais, da sociedade em si, né? E aí a gente já tem essa ideia de que, poxa, a gente precisa correr atrás de um curso superior, né, para atuar numa área específica, quando na verdade a gente tem outras opções também, né? E o nosso ensino fundamental, nosso ensino básico, eu creio que falta algumas coisas para que a gente consiga ter uma noção melhor de mercado para fazer escolhas mais assertivas. A gente tem vários exemplos. Por exemplo, a gente estava falando da importância da venda. Isso para mim é muito importante. Né? Você aprender a vender, ter noções de uma matemática comercial, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Na gestão dos meus negócios, eu tinha muita dificuldade em alguns pontos, né? Principalmente quando se tratava de negociações. Às vezes eu percebia que eu tinha a impressão que eu estava sendo passado para trás. Eu falei, não, poxa, eu preciso me aprofundar nisso, eu preciso estudar, aprender de fato como é que acontece essas negociações, que tipo de coisa que eu posso, de repente, cortar, o que eu posso ter de noção para fazer uma negociação melhor para a minha empresa, né? E aí eu fui atrás, encontrei um curso online que me ajudou bastante. O curso era de matemática financeira, matemática comercial. Nesse curso, eu pude perceber que o meu ensino básico de matemática era muito ruim. Então, assim, a própria escola, ela já é deficitária quando a gente fala de alguns temas importantes para o mercado de trabalho. Então, a fórmula de Bhaskara, pra ti, não resolveu nada. Vê se ele sabe hoje. A equação de segundo grau. Não, eu não tô falando que não tem a sua importância. Tem a sua importância. Outro corte. Paulo disse que a matemática não funciona no Brasil. Não. Tem a sua importância, obviamente, né? Só que eu acho que o ensino básico, ele deveria ser mais completo. No sentido de trazer pra gente uma diversidade maior de conteúdos, a fim de que a gente consiga preparar mais uma noção de mercado, pro que ele quer no futuro. Eu, por exemplo, sou muito a favor de ter matemática financeira. Matemática financeira não, perdão. Eu até esqueci agora a palavra. Educação financeira nas escolas. Legal, que é uma matéria muito importante até para fazer com que o jovem aprenda a lidar com o próprio dinheiro, que é uma coisa que a gente vê... Até hoje eu não sei lidar com o meu dinheiro.
Eu não sei quanto é que eu ganho, não sei quanto é que eu gasto. Não sei quanto vem. Só chega o boleto lá em casa. Não, mas isso que tu falaste é uma coisa muito importante de ter nas escolas, cara. Na escola, em qualquer momento, assim, da vida acadêmica de algum. Eu sou até suspeito para falar, mas, assim, o empreendedorismo, para mim, é algo que pode fazer com que o nosso país melhore bastante. Sim. Economicamente falando, quando a gente mudar a mentalidade das pessoas para o empreendedorismo, acho que a gente pode alavancar o nosso país. Então, isso aí deveria ser trabalhado desde o ensino básico, para mim, na minha concepção. Eu acho que se o jovem já tivesse uma noção, porque a gente fala de venda, sobre empreendedorismo, e talvez isso seja necessário para tudo. Vamos lá, o Rodrigo hoje é nutricionista, ele vende consultas. Então ele precisa saber se vender, ele precisa ter noção de negócio, Sim. ele precisa saber precificar o serviço dele, né? Tu como personal também precisa saber precificar, precisa saber vender. Então assim, se a gente tiver essa noção lá no ensino básico, isso facilita muito a vida de muitas pessoas. Tá, aí tu falou isso, né? E tu acredita em perfis de trabalho? Ah, com certeza. Então, uma pessoa que não tem perfil para empreender, tu acha que ela teria necessidade de ver essas coisas? Não, mas sem problematizando. Mas veja bem. Mas veja bem, o que eu estou te falando é para que a gente comece a implementar noções de empreendedorismo. Sim. Isso não quer dizer que a pessoa vá de fato empreender, porque eu não vou romantizar aqui. Não aqui falando que o empreendedorismo vai salvar a humanidade, né? Claro. Não. Mas eu não vou romantizar aqui. Sim. Empreender é difícil. É difícil. É muito mais fácil você trabalhar para outra pessoa. Eu não tenho dúvida disso. E eu tu nunca vai ouvir eu falando que é mais fácil. É mais difícil. Porém, os teus resultados podem ser muito melhores empreendendo. Sendo bem claro, ninguém fica rico sendo CLT. Isso aí é um perigo. Pesado, hein? Perigo. Não, cara. Depende do que é riqueza para ti. Não. Depende Riqueza, do que é. vamos entrar nesse assunto agora, né? Tem gente que trabalha numa emissora grande. Digo em questões Tu acha que o financeiras. William Bonner não é Digo em melhor? questões financeiras, Não, né? Mas eles não são CLT não, meu amigo. O cara que é CLT... Não é, não? Não, é PJ lá. pai. Ih, gente. O cara que é CLT, ele não vai ganhar 30 mil, 50 mil, 40 mil, não ganha, pai. Não, mas esse que é o ponto, Rian. Porque assim, o que é riqueza pra ti? Eu vou te dar um exemplo. Falando de questões financeiras, Pois não é, riqueza. mas eu vou te dar um exemplo. Riqueza é Eu vou te dar um exemplo. Um subjetivo. médico que ganha seus 50 mil. Pra ti, ele é rico? Dependendo do meu padrão de vida, sim. Mas e se o cara tiver um endividamento de 49 mil? Pois é, aí depende do meu padrão de vida. É né? esse que é o ponto. De acordo com o meu padrão de vida. Então, atualmente, o cara que ganha 50 mil, pra mim, vive bem. Uhum. Mas isso é subjetivo, como eu tô colocando aqui. Pode não ser pra ti, que ganha 60 mil no mês. O Rodrigo, que ganha 70. Eu recebo. Mas pra mim... Eu recebo. Gostaria muito que isso acontecesse. Mas pra mim, como eu tô falando, isso é um ponto que a gente ia colocar aqui. Qual é a ideia de viver bem pra ti? Cara, viver bem pra mim é ter mais tempo. Isso aí é um dos meus objetivos, é ter mais tempo pra... Acho que liberdade é a palavra Sim, que mais se encaixa com a Verdade. riqueza, né? Verdade. Porque a pessoa que é rica, ela, de certa forma, não entrando em partes filosóficas aqui, até porque a filosofia diz que ninguém é livre 100%, mas a liberdade que o dinheiro dá de você, por exemplo, sair daqui para o Rio de Janeiro, curtir uma praia e voltar no dia seguinte, é muito grande. Dificilmente você vai ter essa liberdade, esse conforto, se você não tiver... Eu não digo assim, Tiver uma grana. o dinheiro te traz liberdade, mas o tempo que o dinheiro te proporciona ali, né? Tu trabalhando, por exemplo, vou trazer para nossa área aqui, que eu, Paulo, até um tempo atrás estava atuando, personal. O cara que tem 13, 14, 15 alunos no dia, ele não tem tempo, pô. O cara tá trabalhando 15, 16 horas por dia. Isso. Tá ganhando muito ganhando dinheiro, porra, tá ganhando dinheiro. Mas o a tempo custo dele de é ali, pai. muito esforço físico, né? Mas isso é errado? Não, é da questão dele. Eu conheço gente que tem 15 alunos, 16 alunos, tá ali todo dia lá, acorda às 5 horas da manhã, vai dormir 11 horas da noite, acorda às 5 horas da manhã, 11 horas da noite, mas tá ganhando dinheiro bem dele e ele aproveita de outras formas. Eu já não penso assim. Eu penso em ter uma quantidade reduzida de alunos, cobrar um pouquinho mais razoável e conseguir ter tempo para curtir minha família, meus filhos. Então,
isso pra mim é prioridade. E é engraçado, né, que pra vocês que não sabem, Rian e Paulo são casados, não entre eles. Se é que vai entender isso. Sacanagem. O Rian é casado com a Jéssica, o Paulo é casado com a Thaís. Beijo, amor. Ambos têm filhos, né? O Paulo tem uma filhinha de 8 meses, 8 Cecília. meses. E eu tenho 3 filhos, gente. 3 filhos, senhoras e senhores. Foi pandemia, pai. 30 Pandemia. anos apenas, 3 filhos. 29. E eu dou graças a Deus, cara, porque meus filhos são uma bênção. E pra vocês, essa questão de tempo pra família é muito mais importante do que pra mim, por exemplo, que não tenho uma esposa, que não tenho filho. Com certeza. Então, acaba que o tempo que eu busco ter, né, pra mim mesmo, é um tempo que geralmente eu uso pra estudar, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, não tá fazendo muito efeito. essa questão da percepção de tempo, de liberdade, é muito diferente é de muito uma pessoa relativa, pra né? outra, né? Então, no teu caso, Tink Wink, que tu não quer que tu não quer constituir uma família agora, então pra ti não é viável, né? Tu usar esse tempo pra família. Então, no nosso caso é diferente. O que né? que tu falando nisso, Rodrigo, o que que tu planeja assim pra tua vida? Tu pretende Essa camisa tá top, pai. Essa camisa Mochilar tá na top. Europa e voltar daqui a O que? Não, 2024. fala sério, cara. Tu pretende casar, tu pretende ter Não, filho? não, assim, eu tenho uma concepção completamente diferente. Rapaz, tu vai comprometer o cara agora. Não. Amor Brinks. Mas assim, ela sabe, vocês já sabem, já conversamos diversas vezes sobre isso, mas eu tenho uma concepção diferente do que é o casamento. Pra mim, o casamento... Polêmica, hein? Nem deveria existir, pra início de conversa. O casamento como nós conhecemos. Igreja, no civil, passar o nome de um pro outro, do outro pra um, enfim. Isso pra mim não me enche os olhos. Eu nunca entendi por que isso acontece. Logicamente que tem um fator histórico que eu teria que ir atrás, mas nunca fui. O que eu posso dizer pra vocês agora, nesse momento, é que esse estilo de casamento não me anima. Ou não seja, gosto. tu só quer se amigar, não quer fazer mais nada. Aí vem um outro conceito, a questão de morar juntos. Cara, assim, eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Eu sei que para um casal apaixonado é legal estar sempre juntos, mas eu acredito fortemente que o relacionamento ele funciona da seguinte maneira: existe a vida da pessoa A, existe a vida da pessoa B e existe uma vida C que é compartilhada entre o casal. O que eu vejo acontecer muito nos casamentos hoje em dia é que existe apenas uma vida e essa vida é compartilhada pelo casal. Então o casal tem que fazer tudo junto, tem que fazer, comprar as coisas juntos, sair juntos e assim por diante. Ir no banheiro junto? É uma coisa que não entra na minha cabeça, é o casal que divide o banheiro. Ah, Rodrigo, mas é muita frescura. Pode ser. O que é dividir banheiro pra ti, Rodrigo? Por exemplo, teve casal que já disse pra mim que enquanto um tá escovando o dente, o outro tá no vaso. Não, aí não, pai. Aí não dá. Acontece. Aí já é um nível muito elevado. Aí não dá. Existem casais que tomam banho juntos. Tudo bem, tranquilo. Mas pra Isso mim, aí é bacana, pô. eu acho assim, eu gosto de preservar muito a minha intimidade. E estar no banheiro é um momento íntimo, é o meu momento. E ficar compartilhando isso com uma outra pessoa, eu acho muito esquisito. Então, o que eu vejo em relação ao casamento em si, né? Eu não concordo em morar juntos. Caso não tenha outra alternativa e tenha que morar juntos, eu sou a favor de quartos separados. Onde cada um vai ter a sua cama, vai ter seu espaço, vai ter a sua intimidade, que quando quiser ficar sozinho, que fique. Caralho, que viagem, e assim bicho. por diante. Se quiserem dormir juntos, que durmam, mas... Tu pensa em construir família, por exemplo? Não penso. Não quer A família tradicional, como conhecemos, né? Tradicional quero desse que jeito. termine comigo. Eu acho Porque que tá certo. esse jeito é melhor, que eu hoje vivo a minha família, né? Querendo ou não, o jeito tradicional. Pai, mãe, Sim, filhos. fui criado assim, meus pais Mas são essa questão de tempo, cristãos. assim, tu tem que muito controlar o tempo de vocês. Tempo junto, né? Claro, como tu colocaste bem aí. Tempo individual de cada um lá, chegar, tem minhas coisas pra fazer, tu tem as tuas coisas.
tempo em família, né, com os filhos. Então isso tem que ser bem administrado, porque senão cai numa rotina, naquela coisa ali que fica chato, o tempo todo vai empurrando com a barriga, chega no momento que não dá certo. Então tem que saber administrar bem essa questão familiar, de tempo, assim. Os filhos necessitam de um tempo que tu tem que dar para eles, de afeto, de amor, de carinho, de brincadeira. Tua esposa precisa de um tempo ali, assim como ela precisa de um tempo sozinha também. Então isso aí tem que ser bem administrado, cara. Existe um termo que eu gosto muito de utilizar para tudo na minha vida. Esse termo se chama adaptação hedônica. O que é uma adaptação hedônica? Imagina que você está querendo comprar um apartamento. Você é doido por aquele apartamento, deseja muito ele. A partir do momento que você compra e passa a viver naquele apartamento, você vai ter uma adaptação. Ou seja, aquela satisfação que você tinha antes de comprar já não é mais a mesma. Por quê? Porque você se adaptou. Já está habituado com o ambiente. E isso acontece com tudo na vida, inclusive com os relacionamentos. Não que você vai deixar de amar a sua esposa depois de um tempo. Não, mas aquela paixão, aquele fervor, com o tempo ele vai diminuir. E se isso acontecer, por exemplo, de você morar junto, conviver junto, passar a vida toda junto, numa cama, num quarto, numa mesma casa, a tendência é que isso aconteça mais rapidamente. Então, na minha visão, tá? É sempre bom deixar claro, eu acho que preserva muito mais aquela paixão entre o casal quando não há esse contato direto todo o tempo juntos. Então, é mais ou menos essa a ideia que eu imagino que é importante preservar na hora de construir um relacionamento, principalmente se você quer um relacionamento mais longo, como é um casamento. É importante a gente analisar a seguinte situação, Rodrigo. Tu quer construir alguma coisa na tua vida, certo? E aí é interessante que esse teu relacionamento esteja alinhado com isso. A tua visão ela é um pouco individualista no sentido de que tu queres construir as tuas coisas, correto? Isso é verdade. Seu egoísta. Tu queres construir as tuas coisas e ela constrói as dela, não é isso? Eu acho que sim. Só que... Não tinha parado pra pensar. E aí é um conselho que eu te dou. Se tu tem realmente esse pensamento, o ideal é que tu não te casa, porque relacionamento duradouro, ele requer que tu abdique de algumas coisas, inclusive dessa individualidade. É importante que tu pense no outro. E ainda mais quando tu tem filhos, né? Assim... Tu já é casado há quanto tempo? Casado, fez um ano. Mas esse meu relacionamento tem quase 7. Fazer 4 anos de casado. 4 anos. No início da construção desse relacionamento, ele é mais difícil no início ou agora, por exemplo, para sustentar? No início, eu tô falando no sentido de harmonia entre o casal, né? No início, com em certeza. Que os objetivos têm que estar alinhados, esse tipo de coisa. É muito mais difícil hoje ou lá no começo do relacionamento? No começo, porque tudo a gente tem que ir se adaptando, como tu colocaste aí. Então, no início, a gente tá conhecendo o outro ali, tá vendo as manias, tudo, como flui, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta. Então, é mais difícil esse início. Depois que a gente se acostuma, abdica de algumas coisas. Entende a cabeça do outro, isso, né? Exatamente, entende, começa a fluir bem. Hoje em dia, eu e minha esposa, a gente tem discussões normais do dia a dia, coisas do cotidiano, mas em relação a antes, melhorou 100%, assim. Porque tu deixa de te preocupar com bobagem. Tem coisas que são fúteis, cara. Tem briga que é fútil, tu não precisa ficar ali remoendo. Então, tem coisas mais importantes na tua vida. Tu tem, filhos ali, tu tem uma casa, tem coisas que tu tem que gerir, cuidar. Então, tem probleminhas que a gente nem vale a pena esquentar a cabeça. Entendeu? Isso é maturidade, né? Então, vamos começar a desenvolver aí. Não, te defende, cara. Tô com a sensação que ele me chamou de imaturo de forma indireta. Mas assim, Paulo, hoje, né? Eu poderia falar muito, cara. Hoje, assim, qual é a tua visão ideal que tu tem de viver bem? De família, trabalho, enfim. O que é a tua visão? Uma coisa que eu busco muito na minha vida, Rian, é o equilíbrio. Né? Nesse momento, eu não estou conseguindo encontrar o equilíbrio que eu acho que é o ideal. Porque eu dedico muito tempo do meu dia trabalhando.
Então, acho que uma vida equilibrada para mim, em relação ao tempo, é justamente de poder destinar um tempo saudável para trabalho, mas também ter um tempo com a minha filha, ter um tempo com a minha esposa, né? Ter um tempo para estudar. Eu sinto falta de ter esse tempo de ociosidade também, né? Eu vou te dar um exemplo. De curtir um pagodinho no Biruta. Também. Eu vou te dar um Saudades, exemplo. Esse lugar não tá patrocinando a gente. Eu tô querendo terminar um livro. Falou, Tem Biruta? 2 semanas eu não consigo. Porque no tempo que eu tenho livre, é o tempo que eu quero descansar, é o tempo que eu quero ficar sem fazer nada. E aí, obviamente... Nossa, produtivo. Exatamente. Eu quero ficar só comigo mesmo. Então, assim, eu tô pra terminar esse livro, tem 2 semanas, faltam 100 páginas e eu não consigo. Por quê? Eu tenho que dividir meu tempo entre trabalho, família, conseguir dar conta das demandas do dia a dia. Então, eu ainda não consegui encontrar esse equilíbrio necessário, entendeu? Então, pra mim, uma vida bacana, uma vida que eu acho que é legal, é conseguir encontrar esse equilíbrio entre a convivência com a família, a convivência com o trabalho em si, né? E ter esse tempo de ociosidade que eu acho que é importante. Galera, acabaram de quebrar o estúdio aqui. Nosso produtor ali, cara, destruindo o cenário. Acabou de cair o pedaço da porta. Que isso, gente. Sim, mas essa questão aí do financeiro, tu acha que contribui para esse equilíbrio aí? Com toda certeza. É por isso que hoje eu não consigo esse equilíbrio, justamente porque eu tô acelerando para ficar mais confortável financeiramente, para aí sim eu buscar esse equilíbrio da melhor forma E o possível. que tu acha que seria o ideal, assim, para estar em equilíbrio financeiramente? Tá falando de renda? Isso. Vamos lá, vamos expor Cara, aqui. tu quer me comprometer. Não, falando aqui é real, né? Sei que tu ganha Cara, esses eu 80 mil aí, mas... Eu acho que uma renda interessante hoje seria uns 30 mil reais. E tu, Rodrigo, o que tu acha? Não, sem sacanagem, fala direito. De viver bem? Viver bem de acordo com o que ele colocou aqui. De acordo com a concepção de vida. Esses 30 mil é porque eu vivo uma vida simples. Então, acho que 30 Uma mil... vida simples, uma BMW. Nem tenho essa intenção. É assim, eu quero ter o conforto, proporcionar conforto para minha família, poder viajar. Eu acho que com essa renda de 30 mil eu consigo viver Acho que bem. consegue. Porque, e aí, tu, Rodrigo? é aquilo que eu prego, né? A questão da liberdade é um ponto fundamental. Mano, o Tink Wink, ele enrola muito, cara. É uma pergunta direta Olha a e reta, construção, cara. olha a construção. A liberdade, ela é um ponto fundamental para poder dizer se alguém é rico ou não, na minha concepção. E aí, de acordo com a sua concepção, 30 mil seria eu um acho valor? que não. Eu acho que pelo menos uns 50, 60 mil. Por qual motivo? Aí eu vou explicar. Vai lá, ganancioso. Se você busca uma vida confortável, dentro dessa vida confortável, eu imagino que tenha muitas viagens. Até porque... Isso, não, só um parênteses aqui. Isso tu iria viajar sozinho ou tu comprando a tua passagem e a da tua Lógico, meu esposa? amor. Cara, é gosto. Por isso que 60 mil... Tu tem que andar com o Caio É o valor, Castro, porque cara. são duas Esse passagens. Caio Castro do lado do... Esse aqui é discípulo do Caio Castro. É igual assim, ó. Nada contra o Caio Castro, tá, gente? Porque, imagina assim, eu, por exemplo, eu sou torcedor, pra quem me conhece, sou torcedor fanático do Flamengo. Se eu pudesse estar todo domingo no Maracanã, eu estaria. Então, eu imagino assim, se eu sou um cara que tem 60 mil reais todo mês, se eu tivesse a oportunidade e a vontade de ir para agora pro Maracanã, assistir a um jogo e voltar no dia seguinte, eu faria, tranquilamente. E a gente sabe que saindo de Belém para o Rio de Janeiro, a passagem é pelo menos aí o quê? Uns 2 mil reais? Tá, então 3 pra mil? ti, na tua concepção de liberdade, Isso. 50 mil pra cima. De 50 mil para cima. Eu acho que isso, logicamente que ganhar 15 já é uma vida extremamente confortável se a gente for pegar a população em geral, né? Se a gente pegar a média da população em geral, pô, 10 mil reais é muita coisa. Tu sendo... Só que pensando numa cabeça assim mais grandiosa. CLT, tu ganha 15 mil? CLT? É. Não sei dizer, porque assim, eu não sou um cara que acompanha muito essa questão mais burocrática do trabalho. Então... Tá, Paulo, tu, CLT, tu ganha 15 mil? Existe essa possibilidade. Pô, o cara simples, cara, é reto e pronto. Enrolando, Principalmente vendedor.
Vendedor, se o cara Pois é, for bom questão de venda, ele, cara. representante Comissão, comercial. né? O cara que trabalha com comissão é um cara que... Trazendo pra realmente- nossa área aqui, tirando o Rodrigo, né? Fora da curva aí, o Tink Wink. Mas, personal trainer, tu acha que ele ganha 15 mil? Sim. Tá. Tu acha que ele consegue ter uma liberdade ganhando 15 mil? Liberdade não, porque ele tá vendendo hora, né, Rian? É Sim. esse que é o problema. É você vender hora, e aí, obviamente, que tu vira... Eu não gostaria de usar esse termo, mas eu não consigo encontrar outro. Tu vira escravo A daquilo. gente vende o tempo, né? Então, pra te ganhar 15 mil, obviamente, se tu cobra R$1.000 hora aula, se tu cobra R$1.000 por aluno, tu precisaria ter 15 alunos. O que o cara tem que fazer, na tua concepção, para melhorar a questão de tempo e continuar ganhando uma margem boa? Relativamente boa, chegando talvez nesses 15 mil aí. Cara, é fortalecer a marca dele, né? Agregar valor a isso, para que ele tenha possibilidade de cobrar uma hora aula com valor maior. Isso investindo nele, né? Nele, marketing, a imagem pessoal dele. Só né? um parênteses aqui. Desculpa te cortar. Tem gente que pensa que personal trainer é só o cara que vai lá e monta o treino, né? E até mesmo tem profissionais que pensam isso. Se formam e vão lá montar um treino. Mas o cara tem que, hoje em dia, com a questão da pandemia e tudo mais que aconteceu, a gente foi migrando para online e muita gente tem que se investir no aperfeiçoamento profissional em questões de venda, né? Oratória, venda, como abordar o cliente, questões até de design, né? Porque no Instagram, para quem não sabe, a pessoa tá lá, tem que montar o seu portfólio, tem que montar seus anúncios. Então, tudo isso gira em torno do cara que está ali para entregar o produto final, que é o treino. Então, é muito além do que a gente está vendo, isso se expande para várias áreas, né? Não é só Com certeza. inclusive na nutrição, né? O profissional liberal em si, ele necessita de tudo isso, de entender um pouquinho de cada coisa. É como eu falei agora há pouco, né? Você precisa saber precificar, você precisa entender, ter noções de marketing. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito importante que é a internet, que acaba se tornando uma divulgação barata. Se você souber usar isso da melhor forma possível, então eu acho que a internet ela veio realmente para transformar o mercado de trabalho. Ainda mais com as inteligências artificiais, né? Que Tu acha que veio para ajudar ou para atrapalhar? não, logicamente é para ajudar, até porque, por exemplo, tem uma área na medicina que já está sendo utilizada a inteligência artificial justamente para diagnosticar mais fácil e de maneira mais assertiva uma possível doença, um possível tratamento medicamentoso. Então, assim, a inteligência artificial veio para ficar, vem ajudar muita gente, porém, quem não se atualizar vai perder vaga. Aquela questão, né? Tem que se adaptar ao meio que tá ali. Tem que senão se adaptar. Por isso que eu prezo muito do meu tempo livre estudando justamente para não ficar obsoleto. Então a ideia de eu sempre estar buscando melhorias, conhecimento, é justamente para isso, para não ficar para trás. Então, quando chegar a inteligência artificial na educação física, na nutrição, nós já temos que estar prontos. Assim também como os nossos queridos colegas de profissão. Com certeza. Perfeito. Então, beleza, gente? Então, o que vocês acharam hoje do nosso primeiro programa Nervosismo? Galera, ó, seguinte. Vamos. A gente já tá encerrando. Correndo pro final, né? Se encaminhando pro Se fim. encaminhando pro fim. É bom deixar claro que é o nosso primeiro episódio. Nos bastidores aqui, se vocês pudessem estar presentes aqui, era um chorando no colo do outro, com medo. E se eu falar besteira, e se eu gaguejar, o que vai acontecer? Suadeira. E acabou que vocês viram, foi isso. Tudo bem espontâneo, com a ideia mesmo de resenha. Então é isso que a gente quer, né? Trazer essa informação para vocês, entretenimento de qualidade. Vão vir muitos convidados aqui que vão trazer histórias incríveis para vocês. Gente que vai inspirar vocês a empreender, a ser uma pessoa melhor. A construir uma carreira de sucesso. Isso, a gente pretende isso com Manga com Sal. É trazer justamente esse cenário que a gente está querendo pro nosso Pará aqui, né?
porque a gente quer mesmo que isso aconteça e quer trazer o melhor para vocês. Não, Paulo? É isso, a gente acredita que essa criação de conteúdo, o nosso objetivo aqui é trazer realmente um conteúdo diferente para vocês, porque o que a gente tem hoje no cenário, né, eu particularmente não curto muito, né? Então eu gostaria, né, nós gostaríamos de trazer conteúdos para vocês com uma pegada de humor, mas conteúdos que possam agregar na vida de vocês de alguma forma, que possam possibilitar que vocês obtenham sucessos, que vocês busquem melhorias na vida de vocês, e é nisso que a gente acredita e espero que vocês curtam o que a gente vai trazer. E nós também, né? Que a gente também quer crescer, evoluir junto com os convidados que a gente vai trazer aqui. O que tu diz aí, Rodrigo? Considerações finais, por favor. Gente, foi um prazer, uma satisfação terem vocês aqui com a gente hoje. Espero que possamos realizar vários outros encontros, possamos rir bastante, trazer histórias interessantes, contar sobre vidas de pessoas importantes na nossa cidade, no nosso estado. Gostaria muito que vocês valorizassem esse primeiro episódio, curtindo, compartilhando, dando dicas, sugestões feedbacks são bem-vindos. Podemos fazer para melhorar. Até dos haters. Porque isso aqui foi criado para vocês. Isso aqui foi criado pensando em agregar na vida de vocês. Obrigado pela companhia de todos. Rian, Paulo, prazer estar com vocês. Sempre. Espero que a gente esteja junto numa próxima. Vamos fazer um hip. Cara. Já tá forçando, galera. Tamo junto. Obrigado, vamos até a Valeu, próxima. galera. Valeu. Tamo junto. Manga com Sal Podcast. Valeu.